senhoras e senhores presentes a esse ato de posse. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Em homenagem à minha família, pela dignidade, pela esperança do povo brasileiro, para combater a corrupção, pelo fim do populismo irresponsável e corrupto, pelo fim da corrupção em todos os espaços de poder, pelo amor ao Brasil, pela minha família, pelos direitos das crianças, dos jovens, das mulheres, pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelos fundamentos do cristianismo, em nome das famílias gaúchas, pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim! Eu voto sim! Sim! Eu voto sim ao impeachment, presidente! Eu voto sim! Sim! Meu voto é sim! Pelo Rio Grande e pelo Brasil, sim ao impeachment! Eu voto sim! O voto é sim! O voto é sim! Eu voto sim! Voto sim pelo impeachment! Voto sim! Eu voto sim! Pelo Rio Grande, pelo Brasil, voto sim! Sim ao impeachment da presidente Dilma! Eu voto sim! Eu voto sim! eu voto sim. Eu voto sim! O meu voto é sim! E viva o Brasil! E viva o Sérgio Moro! O meu nome é Medusa, meu apelido é Vladimir, eu faço parte do Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre. Então eu comecei, na época, mais a gente, pela dificuldade que a gente tinha, a gente passava necessidade na época. Época quando? Nos anos 70, por aí. Naquela época a gente passava fome mesmo, né? Hoje a gente ri, mas naquela época a gente passava sem comer, né? Justamente nós começamos quando o pessoal começa a levantar lá nos anos 70, lá que começa essa história que era muito forte, da Abdias do Nascimento, aquela coisa que eles trazem, a história da Frente Negra que tinha naquele tempo pra lá. Então o pessoal, já tinha um pessoal que tinha essas discussões e a gente, porque nós sofríamos aquele preconceito dentro da sala de aula, né? Que inclusive eu e o meu primo quando a gente entrava para dentro da sala de aula, que chamavam as turmas na época, nós dois e deixavam nós de fora enquanto o pessoal ia rezar lá dentro. Porque nós era de tradição de matriz africana, então eles tratavam nós que nós éramos chamados negros do diabo, né? Quantos anos? 15, 17? 14 para 15 anos nesse período. Aí diziam que eram os negros do diabo, então tu não podia entrar lá para dentro para rezar, né? Então nós deixávamos. E naquela época a gente tinha pouco entendimento que aquilo ali era um preconceito, né? Porque a gente era uma pré-adolescente ainda, né? Adolescente, caminhando, né? E a gente não percebia que aquilo ali, a gente estava sofrendo um preconceito racial, estava sendo discriminado e a gente estar junto do meio das outras crianças. Tinha dias que o padre ia para a escola para fazer a catequese e nós dois eram colocados para ajudar o jardineiro lá, a capinar, a limpar o pátio. E aí vem vindo, aí a gente começa a fazer essas discussões, né, enganjar, né, e vem crescendo. Aí daí nesse período eu pego e venho embora, fujo para vir para Porto Alegre, né, porque a gente passava necessidade, eu fugi de casa, né. Mas tu morava onde? Morava em Minas do Butiá, eu fugi para Porto Alegre porque a gente passava necessidade. Fui em busca de buscar, queria trabalho e essas coisas, né. Aí estive em Porto Alegre, eu estive morando na casa dos meus tios há alguns tempos, né? Vivi na rua de Porto Alegre por algum tempo, né? Na rua? Claro, porque naquela época, para quem se lembra, Porto Alegre ou em qualquer lugar, ninguém te deixava tu pegar ou alugar alguma casa ou alguma coisa sem que tivesse a história do fiador. Né? Não sei se as pessoas se lembrar que precisava de fiador. Então como é que tu vindo do interior, tu ia ter fiador e alguém ia te fiançar alguma coisa?
Então, por toda essa dificuldade, então, o que tu tinha que te virar? Que aí eu trabalhava e dormia na rua, às vezes ficava dormindo dentro da obra, né? Da onde que estava, e sem o pessoal saber, né, que eu estava dentro da obra, né? Mas foi indo, isso aí foi bom, foi um aprendizado, que aí eu fui me tornando, fui crescendo, amadurecendo e me engajando junto com esse pessoal. E aí eu comecei a me conscientizar mais, aí a gente também voltava aí com essas vindas, comecei já a trabalhar um pouco melhor, aí já voltava, cada vez que voltava para o Butiá, aí a gente já começou a se aprofundar mais, né, no debate de algumas coisas, algumas discussões. E lá em Butiá, então, a gente começou a trabalhar também, que eu fiz parte também da criação do PT em Butiá. Quando o PT começa a se criar, acho que está lá, deve estar a minha assinatura da criação da fundação, e daí eu comecei a me envolver. A política já começou sangue na veia, né? Porque o meu pai era brisolista. Nós fomos em 73 ou 74 no aeroporto em Carazinho esperar o Brizola quando ele veio do exílio. E dali para cá, sempre na política, sempre é uma coisa que eu gosto. Tem gente que gosta de futebol, eu gosto de política. Isso está comigo, está na minha veia, sabe? Eu fui afastada por doença de trabalho, fiquei um tempo afastada em casa e comecei a me envolver com o sindicato. Como ativista, fui indo até entrar na diretoria. Eu fiquei uns 11 anos, 10 como ativista, depois sim entrei para a diretoria. Me convidaram para entrar para a diretoria do sindicato. Um meio de poder ajudar e fazer alguma coisa pelas pessoas, por ver dentro das fábricas o que acontece lá dentro, né? Que as pessoas não têm reação ao que acontece, elas ficam esperando que alguém faça alguma coisa por elas. Então, a gente como dirigente que dá a cara a tapa por eles, né? Não tem... Porque até mesmo tem repressão. Como eu sofri repressão dentro da fábrica várias vezes por reivindicar, por brigar dentro da fábrica. Fui posta para a rua umas 2 vezes. Vou reentregada na fábrica de novo. A gente nasceu, assim, com muita dificuldade financeira e meu pai sempre meio que escondido dos militares. Mas ele nunca abriu pra gente, assim, a gente nunca entendeu direito o que era. Aí, logo que em 88, já era, fundaram encruzilhada o PT. Eu fui me filiar em 90 e o meu pai era brisolista. Eu não entendia porque ele era brisolista, mas ele sempre apoiou. Aí na primeira eleição do Lula eu já votei pro Lula e ele sempre me apoiou a votar pro Lula, mas ele sempre morreu votando no Brizola, brisolista. O pessoal às vezes dizem que eu sou fanático pelo Lula e sou fanático pela Dilma. Eu não sou fanático pelos dois, eu sou um simpatizante, né, dos dois. Eu sou fanático pelo projeto que eles defendem, pela continuidade do projeto. O projeto está acima, para mim está acima dos dois. Está acima da figura, é o projeto, é isso que me move, é o projeto. Ele eu conheci coisas, são exatamente, tem todo aquele carisma dele, o Lula, a Dilma tem o jeito dela, mas eu não sou, meu fanatismo não é pelos dois, meu fanatismo é pelo projeto. É esse projeto que é dar uma vida melhor, é a gente conseguir buscar uma igualdade, é eu dar a garantia de saber que os meus filhos e os meus netos, eles vão ter uma vida muito melhor da que eu tive. Eu tinha essa ideologia, achava muito linda, sabe? Infelizmente, alguns companheiros agora no futuro, né? A gente como dá cargos para os caras trabalhar nos ministérios, e os caras se atrapalham tudo, né, cara? Infelizmente, isso aí nunca vai deixar de acontecer. Pode ser em qualquer partido, né? Quando tu esquece as bases, tu deixa a base perdida e tu começa a morrer. Né? Que aí quando tu começa a viver simplesmente da política de gabinete, a massa fica perdida. E quando a massa fica perdida, a gente sempre tem aquele ditado, né? Os espaços, quando eles são para ser ocupados. Quando tu não ocupa o espaço, alguém vai chegar e vai ocupar. Né? A gente, como tinha um governo que era da gente, a gente se aquietou, deixou as coisas acontecer. E podia ter cobrado um pouco mais, né, para a coisa ter... Não digo pela Dilma, mas pelos pressionar os deputados, coisa assim, porque quem aprova... Ela
dá o visto final, né? Mas quem aprova e passa azeite na madrugada, como já fizeram várias vezes, é eles. Então a gente teria que estar mais lá. Mas não quis pressionar tanto, porque achou que ia resolver. Uns dos nossos dizem que as nossas lideranças foram cooptadas, né? Mas eu tenho um outro entendimento. Que, por exemplo, tu pode me achar que eu seja uma liderança, mas se eu tiver a consciência do meu papel, tu não vai me cooptar. Por mais que tu me coloque dentro do lugar, mas se eu ter a responsabilidade de saber que eu ali simplesmente estou ali com aquilo ali, é só um espaço para me ocupar, e que o que eu tenho que reproduzir é aquilo que o povo que me colocou ali. Eu tenho que ver que aquilo ali é o espaço deles, que eu simplesmente só sou uma peça naquilo ali, eu tenho certeza que a gente não se perde. Sim. E esse aí para mim foi um dos grandes erros que foi cometido, né? Que as pessoas, que a gente simplesmente se agabinetou. Mas para mim, acho que não vejo outras pessoas para tocar o país e os projetos do que os dois, né? Que o PT é outro partido. Somando tudo, no ano de 2014, FIES, ProUni, SISU, a parte das cotas do SISU, teve 750 mil vagas no país. Isso faz uma diferença. E o quê? E claro que eles não querem isso. A relação do senhor com essas figuras? Olha, pela história do companheiro Lula, sabe? Pelo sindicalismo, do que ele era, do que ele foi, do que ele transformou o nosso país, tirou 36 milhões da extrema pobreza. Muita gente está bem de vida hoje, sabe? E não existe crise. Crise existe se existir uma guerra. Aí eu concordo que existe crise. Que ninguém morre de fome nesse país, não. Antigamente morria milhões de crianças no Nordeste de fome. Hoje não morre mais. Por isso é a minha luta. Por isso eu sou feliz, cara. Hoje nós temos jovens que estão se formando, estão virando médico, virando doutor, através do ProUni, né? Através das ações afirmativas, que eu não gosto de chamar de cota, que cota parece que estão me dando alguma coisa. E quando a gente fala em ações afirmativas, estão me pagando por alguma coisa que me deve, né? Então eu digo que para mim as ações afirmativas são reparações que os caras apelidaram de cota. Então dentro das ações afirmativas também tem muitos, né, que estão se formando e as pessoas acham que aquilo ali foi uma dádiva de alguém. Não sabe que aquilo ali foi uma coisa de luta, não sabe que isso aí foi uma coisa, nesse período, desses 12 anos, desse nosso governo conquistado, né? Foram conquistas de lutas nossas que houve reconhecimento. O Lula era a nossa estrela. Todo mundo acreditava e acreditou e aconteceu. Nós éramos a 13ª economia no mundo. Hoje nós somos a 7ª economia do mundo. Muitas pessoas melhoraram de vida, muitas. E isso é uma maravilha, isso me faz bem. Eu fico feliz. Porque a gente que já viveu outros momentos com outros partidos sabe que a coisa era bem pior. Não se tinha a metade do que tem agora, né? Direitos trabalhistas, bens, os bens que a gente tem dentro de casa, nada existia. Sabe? Muita gente fala que o Bolsa Família é esmola. Eles nem sabem o que é o programa Bolsa Família. Bolsa Família, as crianças são obrigadas a ir na aula. Se elas tiverem 3 faltas no mês, já é cortado o Bolsa Família. Elas ficam até os 15 anos recebendo e depois entram num programa direto. Sabe? Vão fazer SESC, Senat, vão se formar. Depois tem o ProUni, tem o Pronatec e ali por diante, né, cara? Não, eu acho que é um governo que mudou a vida do país. Mudou a vida do país, que melhorou. Foi um trabalhador quase sem estudo nenhum que assumiu a presidência. Depois dele, uma mulher num país que é totalmente patriarcal, como até hoje é. Uma mulher assumindo a presidência do nosso país é uma coisa histórica, né? Que não sei se vai ter outra. Então, para mim, esses projetos representam isso. Isso aí tá impregnado em mim, defender. Que nem eu digo, um mundo melhor, ele é possível, mas tudo isso depende de nós. Não vai ter golpe, já tem luta.
pessoas que estão na manifestação. Nós queremos respeito e valorização à classe trabalhadora. Queremos aqui a atenção de todos nessa marcha que já passou dos 50 mil. Já passou dos 50 mil. E vem falar para a marcha pela democracia. Cacique Genivaldo, a palavra é sua. Que elegeram Dilma presidenta da República, a primeira mulher a governar esta nação, e que está de cabeça erguida, e que disse não a nossa marcha por democracia. Com muita força e alegria, não vai ter golpe! Vai ter golpe, vai ter luta! Terceiro turno das eleições não passará. Vai ter que deixar o mastro das bandeiras. A segurança precisa fazer seu trabalho. Pedir. Pátria livre! Tchau, querida! Tchau, comunista! Aqui em Brasília, por exemplo, se tiver um deputado que tiver se vendido, ele vai prestar conta com nós daqui. É ou não é? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Uma salva de palmas para a Polícia Militar! Brasil! É bom que se saiba de acabar com a Isso aí! Reage, reage, meu povo! Não vai ter golpe de novo! Reage, reage, meu povo! Não vai ter golpe! Essa reviravolta na história da democracia brasileira faz com que o nosso povo venha pra rua pra dizer não ao golpe, dizer sim às conquistas de direito que nós conquistamos em 12 anos que nós não conquistamos em 500. Nós conquistamos em 12 anos de governo Lula e Dilma aquilo que durante os 500 anos de escravidão nós tivemos no país, nós não conquistamos. É nesse sentido que nós, companheiros e companheiras, juntamente com o povo negro brasileiro, estamos na rua para dizer não ao golpe, sim à democracia e fora Cunha, fora Chantene!
A votação nominal será ostensiva e será feita de um estado da região norte, em alternância será chamado um estado da região sul e vice-versa. A chamada nominal dos deputados dentro do mesmo estado ocorrerá por ordem alfabética. Eu voto sim. Pelos gaúchos que representam, para combater o projeto de poder e de corrupção do Lula e do PT. Pelos agricultores brasileiros, voto sim pelo impeachment. Luiz Carlos Reis. Eu tenho nojo e horror do golpismo. O poder é do povo e o povo elegeu a presidenta. Ela é honesta e não pode ser afastada por um processo ilegítimo conduzido por um réu da Lava Jato. Pela democracia e pelo país, é não. Contra a ladroeira desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Voto sim. A minha família, o meu voto é sim. Em nome do povo brasileiro, é sim. Pelos meus filhos, pela Constituição brasileira, meu voto é sim. Que tanto esses bandidos querem destruir com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Em nome de todo o povo do estado do Pará, eu voto sim! Quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! É por isso e por muito mais que o futuro governo Temer, se esse golpe passar, terá um governo ilegítimo. É por isso que com a força das ruas, com a força da juventude e dos trabalhadores, nós vamos barrar esse golpe no Senado, nas ruas de todo o país. O Brasil agora sem PT, como é que vai ser? Sem PT, sem Dilma? Brasil sem PT, sem Dilma? Vai ser ótimo, maravilhoso. Vai ser outra história. O Brasil está liberto agora. Graças a Deus. Deus tirou aquele mal da nossa nação. Agora nós estamos só uma frente. Vai melhorar, não agora, mas no futuro acho que sim. É o primeiro passo. Tchau, querido, e tchau, querido. Lula é o próximo. Lula é o próximo. Eu espero que a nossa juventude apoie o juiz Sérgio Moro e vamos à frente, rumo a combater a corrupção.
A gente não pode, né, dizer que não acredita. Eu gostaria e vou continuar, né? Se tivesse que iniciar, eu ia iniciar da mesma forma, lutando novamente. Se o PT não existisse de novo, eu lutaria de novo para ajudar a criar o PT novamente, para que a gente fizesse novamente toda essa história que a gente fez dos últimos 12 anos que a gente foi governo. O erro foi se coligar com o PMDB, que a gente sabe que são que eles só avisam o poder. Só avisam o poder. Então o erro foi esse. Mas também talvez se não tivesse se coligado com eles, talvez também a gente já não tivesse ganho a eleição lá mais atrás. Também. Acho que seria isso. Que na verdade a gente está vendo esse golpe todo que está sendo preparado, é para eles botar para debaixo do tapete todas essas falcatruas que eles estão fazendo. Não é à toa que a gente sabe que tem 150 deputados que estão lá, que estão todos eles dentro da Lava Jato. Todos eles com provas cabais, né? Que deve ser investigado e condenado. A nossa reação vai ser radical. Todo o sindicalismo vai se unir e se nós tiver que parar esse país, nós vamos parar. Nós não vamos aceitar o golpe. Foi uma derrota de todo o povo brasileiro, inclusive daqueles que estão pensando e acreditando que com a cabeça feita pela Rede Globo e não só a Rede Globo, toda a mídia. Inclusive daqueles, eles estão sendo derrotados e não sabem. Até porque tem 12 anos do governo do PT, acho que são 10 anos. Então essa juventude que está aí com 18, 20 anos, eles não sabem como é que era antes. Eles não sabem que em 2002, antes de 2002, o desemprego era 12%, então agora está 9%. Eles estão achando que isso é um horror, mas a gente já sabe que foi pior do que isso. O Senado pode até aprovar o impeachment da Dilma, mas os juízes federais, a Procuradoria-Geral da República, não pode aceitar. Não existe crime. Ela não cometeu crime, pelo amor de Deus. Senão vai ter que ir 11 governadores para a cadeia, e fora os prefeitos que cometem crime diário. Não existe crime. Um bando de corruptos julgando uma pessoa que não tem nada provado, que roubou, que fez errado, quando o errado são eles. Eu não quero governo termo. Nós temos que, assim, se a gente tem que tirar, que a gente sabe que nós vamos continuar lutando, né? Para que o nosso governo não seja deposto, mas caso isso ocorra, nós também temos que tirar fora, né, o senhor Temer, assim como tem que ir em cana o senhor Eduardo Cunha. Eu quero ver uma cadeia bem preparada para ele fazer aquelas gracinhas atrás das grades. Se eu mudar de lado, é mais para a esquerda. Sempre mais para a esquerda. Não importa se eu tenha dinheiro ou não tenha, eu tenho essa ideologia de esquerda. Eu procuro o que é melhor para a nação, para os nossos filhos, porque todo dia nasce boquinha para comer. Eu te pergunto, o grande proletariado, os grandes fazendeiros, plantam comida? Não. Enquanto existir as boquinhas nascendo, nós vamos invadir terra, porque nós temos que dar comida para essa gente, que o grande não planta comida. Essa é a nossa ideologia. A única coisa que eu me arrependo é não ter começado mais cedo. E tenho conseguido botar nas minhas filhas essa ideia que está tudo errado, que a gente tem que batalhar pela coisa, que o que eles estão querendo fazer é golpe. E elas entendem bem isso e eu não me arrependo delas pensar, de eu conseguir fazer elas pensar desse jeito. A gente sofreu um golpe, mas só que a gente não vai receber um nocaute. A gente vai reagir. Eu acho que a gente tem que tentar salvar a Dilma e pensar no Lula em 2018. Eu acho que a questão de outro nome, para mim, eu não vejo a necessidade de um outro nome que não seja o presidente Lula. É o nome que eu defendo, que para mim ele é 100% correto. Postar todas as fichas como a gente apostou antes da primeira eleição dele, para que ele volte outra vez e a gente continue a voltar a crescer. Vamos à luta, companheira. Não nos entreguemos.